Conforme vamos hablando, quien habla aparece en la pantalla. ¿Es cierto, Samuel? Oh. Boa tarde, buenas tardes. Aqui estamos presentes para uma nova sessão, a sessão da aula número 5, que tem como tema Gilberto Mendes. Sendo muito breve, esta mesa, composta aqui por 4 pesquisadores, colegas e amigos que se dedicam em grande parte à sua pesquisa sobre o Gilberto Mendes, tem como objetivo principal levantar alguns aspectos particulares sobre a obra dele, neste ano em que comemoramos o centenário do seu nascimento. Então, para não me demorar mais, eu só quero dizer que essa primeira participação num conjunto de atividades serão desenvolvidas ao longo deste ano por alguns pesquisadores, amigos, artistas, e dentre os quais, né, nós aqui presentes, a começar pela Rita, que vai ser a segunda pessoa a falar, eu entregarei ela uns minutos para falar sobre isso, e de minha parte eu já antecipo que, como coordenadora do Centro de Estudos em Música e Mídia, nós temos o encontro deste ano, o 18º, terá como tema justamente o Gilberto Mendes, e assim como a revista Musimídia, do qual o Fernando e a Rita e mais alguém aqui presente estarão organizando esse número. Então, para não me demorar mais, eu passo inicialmente a palavra ao Fernando Magri. Obrigado, Heloísa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundinho. Aí vocês, por favor, me digam se estão vendo a tela. E se vocês me ouvem. Sim, estamos vendo. Tá bem. É que eu não consigo ver vocês, então se precisarem falar comigo, abram o microfone, tá bom? Bem, pessoal, então, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ver depois. É um prazer fazer parte aqui de mais um congresso da ARLAC e nessa mesa totalmente dedicada ao Gilberto Mendes. Em 2022 nós comemoramos o centenário de nascimento dele e, portanto, consideramos que era uma boa oportunidade trazer para o congresso da ARLAC, uma vez que o Gilberto Mendes, inclusive, foi um compositor que transitou muito pela América Latina e teve essas trocas, esses pontos de contato com músicos e compositores também latino-americanos. Bem, a minha comunicação, eu vou tentar fazer aqui uma aproximação entre o Gilberto Mendes e a semana e o modernismo de um modo geral, mas especificamente tomando ali como ponto de início a Semana de Arte Moderna de 1922, aproveitando então essas duas efemérides que completam 100 anos este ano. Então, eu quero buscar aqui os ecos dos acontecimentos de 22 e seus desdobramentos na música de Gilberto Mendes, mas, por outro lado, também observar pontos em que o Gilberto Mendes extrapola os limites do modernismo. Então, eu começo fazendo aqui um breve recorrido sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e alguns de seus desdobramentos mais relevantes para o campo da música de concerto. Depois, vou situar no contexto do modernismo, o Gilberto Mendes no contexto do modernismo, e, ao fim, observar como as questões mais fundamentais dos debates culturais do século XX se manifestaram em sua música. Bem, no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 marcou uma das, ou a primeira tentativa organizada de atualizar o país com a produção artística e intelectual europeia, empenhada no projeto de construção de uma identidade artística nacional moderna, condizente com um novo momento de expansão industrial, especialmente em São Paulo. De acordo com a pesquisadora Maria de Fátima Moretti Couto, se durante a Semana de Arte Moderna havia busca por acertar o descompasso entre a produção brasileira e europeia, o lançamento do Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade, apenas 2 anos depois, determinou uma nova abordagem dos artistas brasileiros. Em vez de reproduzir os padrões importados, ser moderno passou a ser buscar nas raízes do folclore brasileiro os motivos para a criação artística, de modo que após o primeiro período de exaltação da vida urbana, artistas e escritores voltam-se para o que eles chamavam de um Brasil profundo, no qual as lendas indígenas, os temas folclóricos, as festas e tradições populares tornaram-se suas principais fontes de inspiração.
Com o lançamento em 1928 do Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade lança ainda uma nova abordagem. O artista moderno deveria deglutir toda a informação importada da Europa e devolvê-la processada pelo nativo, usando essa ideia do nativo, do brasileiro, do indígena, né, que ele usava bastante. De acordo com Roberto Schwartz, o programa Pau-Brasil e Antropofágico de Oswald de Andrade tentaram uma interpretação triunfalista de nosso atraso, no qual o desajuste não é encarado como vexame, e sim como otimismo, como indício de inocência nacional e da possibilidade de um rumo histórico alternativo. E ainda o pesquisador João César de Castro Rocha, ele aponta que a antropofagia ela pode ser vista como uma assimilação criativa da alteridade. Ao voltar-se para o Brasil profundo, a produção artística e literária brasileira acabaram assumindo uma orientação de engajamento sociopolítico, como pode ser acompanhado na proliferação de temas sociais nos romances e pinturas a partir da década de 1930. Os projetos nacionalistas, quer fossem estritamente estéticos, quer fossem socialmente engajados, começaram a ser confrontados em fins dos anos 1930 com a chegada no Brasil de artistas europeus, em sua maioria refugiados. Alguns desses artistas trouxeram consigo elementos do abstracionismo nas artes plásticas e do dodecafonismo na música, sendo Kohreuter a figura mais representativa no campo musical. Esses artistas eles ofereciam risco à hegemonia do projeto nacionalista e por isso foram duramente combatidos em suas exposições e concertos. E nós tivemos uma série de trocas de cartas abertas e de textos publicados em jornais com esses debates, tanto no campo da música quanto no campo das artes plásticas, da pintura. Ao mesmo tempo, no entanto, esses artistas tiveram em torno de si jovens entusiastas, alguns dos quais se tornariam seus alunos e posteriormente figuras decisivas no campo artístico brasileiro. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo, o Brasil, então, conhece um período de forte crescimento econômico e modernização industrial, gerando um clima de otimismo generalizado que foi acompanhado de um movimento de abertura às trocas internacionais. Isso que nos diz a pesquisadora Maria de Fátima Couto. Foi nessa esteira que se deu a criação dos grandes museus dedicados à arte moderna. Primeiro o MASP, que é o Museu de São Paulo, em 1947, e depois os Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, em 48. O fato desses movimentos modernistas ocorrerem num país que ainda engatinhava em seu processo de modernização social não é uma contradição, mas antes um dado próprio do modernismo. Néstor Garcia Canclini, talvez no seu mais celebrado livro Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, desmistifica a ideia de que o modernismo artístico seria necessariamente um resultado da modernização social, não somente na América Latina, mas inclusive na Europa. E então o autor se pergunta, se o modernismo não é a expressão da modernização socioeconômica, mas sim o modo no qual as elites se encarregam da interseção de diferentes temporalidades históricas e tratam de elaborar com elas um projeto global, quais são essas temporalidades na América Latina e que contradições o seu cruzamento gera? Em que sentido essas contradições entorpeceram a realização dos projetos emancipador, expansivo, renovador e democratizador da modernidade? Portanto, para compreender o modernismo latino-americano, e no nosso caso brasileiro, é necessário ter em conta o atravessamento entre essas coordenadas. A ideia da convivência de diferentes temporalidades históricas é particularmente importante, pois desconstrói a noção de que o moderno veio suplantar o tradicional. Para Canclini, o processo de modernização latino-americano é precisamente a justaposição dessas temporalidades, todas vivenciadas concomitantemente dentro dos espaços urbanos. E dessa noção ele chega a um conceito que é talvez um dos seus conceitos mais importantes, que é a ideia de hibridação. Hibridação quer dizer não só a mistura de diferentes componentes geográficos, mas também a coexistência de diferentes temporalidades. Assim, o modernismo latino-americano é formado não tanto pela presença exclusiva de objetos modernos, mas antes pela justaposição temporal entre o tradicional e o moderno e geográfica entre o local e o estrangeiro. E aí, diante de tudo isso, como fica o Gilberto Mendes nesse caldeirão, em todo esse contexto do século XX, né? Então, nesse contexto tão dinâmico, surge Gilberto Mendes como um agente cultural. Gilberto Mendes começou seus estudos musicais já por volta dos 18 anos, no Conservatório Musical de Santos, que é a sua cidade natal, e onde ele escolheu para viver toda a sua vida.
e o Diógenes Machado Neto e a Heloísa vão falar mais sobre as relações do Gilberto com a cidade de Santos. Suas primeiras composições datam da virada dos anos 1940 para os anos 50 e consistem principalmente em canções para canto e piano e algumas peças para piano. Nessas primeiras canções e obras, Gilberto Mendes explorava sonoridades que agradavam seus ouvidos. Uma mistura de um estilo clássico romântico de Schumann, Brahms e a música do cinema estadunidense e alemão. Ou seja, logo em suas primeiras composições, Gilberto Mendes revelou-se um compositor cosmopolita, de ouvidos abertos ao mundo. No entanto, na medida em que ele ia se vinculando mais ao mundo da música, começaram a surgir imposições estéticas. Gilberto Mendes era vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, que naquela altura encontrava-se na clandestinidade. Por volta da década de 50, intensificou-se no Brasil os ecos do manifesto do Andrei Zhdanov, que era o representante cultural do governo soviético, e que impunha aos artistas ligados ao Partidão, ao Partido Comunista, a estética do realismo socialista, buscando uma simplificação formal, busca por motivos e elementos do folclore local, com o intuito de comunicação com o povo, a arte a serviço da revolução. No Brasil, o Manifesto do Zhdanov encontrou particular ressonância com o ensaio sobre a música brasileira de Mário de Andrade, publicado em 1928. Essa ressonância se deu porque o Mário de Andrade já determinava, desde aquela época, quais deveriam ser os caminhos para a formação de uma música genuinamente brasileira, aquela que recorre ao folclore e ao conhecimento popular como matéria-prima para sua criação. Dentro desse contexto, Gilberto Mendes se viu pressionado a compor dentro dos preceitos nacionalistas, como poderá ser visto em suas canções e algumas poucas peças para piano e de câmara da segunda metade da década de 50. E aqui eu trouxe, então, uma peça da época, né, de 1951, então bem do início do trabalho composicional do Gilberto Mendes, que demonstra o trabalho dele com o nacionalismo, mas, ao mesmo tempo, um olhar bastante irônico já sobre a música, recorrendo ali a uma citação ao Mozart, né? Então fazendo esse jogo entre isso que seria o local e o universal. Bem, só um trechinho então para a gente ouvir. E percebam então que tem justamente esse jogo com ritmos e modos característicos de uma ideia de brasilidade, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo jogando já com essa ironia que o Gilberto vai cultivar ao longo de toda a sua vida e aparece na sua música o tempo todo, né? E aí, só que o Gilberto Mendes, no entanto, ele não gostava de música folclórica brasileira. Ele dizia isso, escreveu nos seus livros, falava, e seus ouvidos estavam voltados para a música estrangeira, principalmente para a música de cinema, mas também para toda a música da tradição, da música ocidental, né? Então, esse período nacionalista não durou muito tempo. Já por volta de 1959, ele começa a conviver com o maestro Olivier Toni, que passa a ser uma espécie de mentor. Juntamente com outros jovens músicos da Orquestra de Câmara de São Paulo, começa a formar um movimento interessado na música nova que se produzia na Europa. Primeiramente o dodecafonismo, mas logo depois o serialismo. Em 1962, o Gilberto Mendes vai participar dos cursos de Darmstadt, que era o maior centro da música nova naquele momento, mas aí ele retorna ao Brasil, ele e os companheiros dele, né, decidido a criar sua própria linguagem musical, abandonando os preceitos seriais e indo em direção ao experimentalismo mais radical, trabalhando com happenings, música-teatro, música coral experimental e com a poesia concreta. E aqui eu trouxe, então, uma peça desse período. Essa é provavelmente a peça mais icônica do Gilberto Mendes, que é o Moteto em Ré menor, mais conhecido como Beba Coca-Cola, composta em 1966 para coro.
Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Coca-Cola, beba Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, Coca-Cola, beba Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, Coca-Cola, beba Coca-Cola, babicola, beba Coca-Cola, beba babicola, Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, Coca-Cola, beba Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, Coca-Cola, beba Coca, babicola, papi, beba Coca. Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, beba Coca, babicola, Coca, babicola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, babicola, babicola, babi, cloaca, cloaca, cloaca. Então, como a gente pode ver, uma peça no estilo já completamente diferente do que daquela que a gente viu anteriormente, com o Gilberto explorando já outras sonoridades numa escrita musical completamente fora da notação musical tradicional, enfim, muito mais ligado com essas explorações de sonoridades não convencionais, não é? E nesse mesmo ano, em 1962, o Gilberto Mendes e o Viri Corrêa de Oliveira, logo que eles retornam dos cursos de Darmstadt, eles foram escolhidos para participar da Comissão de Cultura de Santos, com a incumbência de realizarem um evento na área de música, que, junto com eventos de outras áreas artísticas, fariam parte das comemorações dos 40 anos da Semana de Arte Moderna de 22. E foi nessa oportunidade, então, que foi criada a Semana de Música Contemporânea, que mais tarde seria renomeada como Festival Música Nova, que foi um dos mais importantes e longevos festivais da música contemporânea da América Latina. Então, como pode ser visto, o Gilberto Mendes sentiu intensamente os ecos do modernismo. É preciso destacar que a Semana de Arte Moderna foi apenas um evento localizado, mas o modernismo, com todas suas tensões e contradições, foi um período que perdurou por muito mais tempo. Por volta da década de 1980, quando começam a surgir as primeiras discussões sobre o pós-modernismo como estética na música, Gilberto Mendes foi reconhecido como uma espécie de pós-moderno avant la lettre, pois muitas obras suas da década de 60 já possuíam as características daquilo que se entenderia como pós-moderno. Não por acaso, em 1988, foi convidado para o primeiro encontro sobre pós-modernismo na música, que aconteceu na Grécia. Para esse evento, Gilberto Mendes compôs uma peça icônica, que é Ulisses em Copacabana, surfando com James Joyce e Dorothy Lamour, uma peça para grupo de câmara que abusa dos processos de citações, sobreposições, colagens, uso de técnicas composicionais antigas e contemporâneas. E aqui eu trouxe, então, para a gente ouvir um pedacinho dela, e eu deixo aqui em texto o Gilberto Mendes comentando, porque eu acho que é interessante a gente ver também um pouco, assim, das próprias palavras dele. Essa peça é longa, então eu vou pôr somente um trechinho para a gente conhecê-la.
bem. Valeria a pena ouvir a peça inteira, ela está disponível para quem quiser ouvir depois. Eu peguei 3 momentos bastante diferentes só para demonstrar como ele passeia para lugares muito discrepantes, assim, e incorpora elementos muito diversos, desde a música um pouco mais vanguardista até a bossa nova, até citações diversas. Enfim, né, é um momento ali de transformação mesmo do Gilberto Mendes, em que ele estava se permitindo trabalhar com todas esses materiais musicais com os quais ele já vinha trabalhando desde então. Indo então para minhas considerações finais, é importante destacar que não tem intenção nesse trabalho de me aprofundar sobre os conceitos de modernismo e pós-modernismo, que daria uma discussão imensa, mas apenas tomar esses conceitos para verificar como Gilberto Mendes se relacionou com essas ideias, ou, visto por outro ângulo, como sua obra reflete os debates fundamentais da música da segunda metade do século XX. Gilberto Mendes gostava de salientar que ele era um compositor moderno, preferia o termo música moderna à música de vanguarda. A música de Gilberto Mendes, em sua pluralidade de trânsitos estéticos, demonstra um compositor inserido em seu tempo e atento às transformações do mundo. Seu trânsito entre estéticas tão contrastantes não denota uma confusão, mas antes o trabalho ativo de um agente cultural. Gilberto Mendes agitou os debates em torno dos binômios que tanto caracterizaram o modernismo brasileiro: alta cultura versus baixa cultura, forma versus conteúdo, participação versus alienação, tradição versus modernidade. Sua música nos demonstra como essas dualidades eram limitadoras e, no fundo, nem sempre eram antagonistas. Se de um lado vemos um compositor modernista, de outro o vemos indo além. Gilberto Mendes não rompeu com seu passado como tantos colegas vanguardistas fizeram, mas, ao contrário, entendeu todas as suas fases como processos de transformação e de acumulação de conhecimentos, formando um métier amplo e particular. Nesse sentido, é possível entender Gilberto Mendes como um compositor transmoderno, como ele próprio se autoproclamou. Ele soube faturar os ganhos que o modernismo trouxe, mas foi além, sem contudo se vincular à ideia de pós-modernismo, uma denominação que foi usada mais por seus analistas do que por ele próprio. Sua veia transmoderna representa o passeio despreocupado pelas diferentes dimensões dos modernismos, aqui no plural, incorporando suas contradições ao invés de negá-las. E é isso, aqui são minhas referências e eu agradeço a atenção. Muito obrigada, Fernando. Excelente apresentação. Talvez hoje a gente pudesse até falar no Gilberto, não nem transmoderno, mas metamoderno, não é? Mas isso ficaria para o debate, e especialmente para a Rita, a quem eu passo a palavra agora. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Heloísa. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite de participar desse encontro aqui. É uma grande alegria estar aqui falando sobre Gilberto Mendes, especialmente sobre a terceira fase composicional dele, né? Então, antes de começar, enquanto o Fernando está carregando, obrigada, Fernando. Eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão do ano de nascimento centenário, né? Do nascimento de Gilberto Mendes. Nós estamos fazendo o ano Gilberto Mendes na Universidade Federal de Mato Grosso. E vão ter vários eventos, e já temos um evento semana que vem, que é o Congresso Gilberto Mendes e seu Rizoma, que vai ser de 26 a 30 de abril, de forma totalmente remota. Então, eu convido a todos que estão aqui assistindo, se puderem participar desse congresso, que a gente está fazendo com muito carinho, o Grupo de Pesquisa Contemporarte, para homenagear Gilberto Mendes. Vão ter conferências, as pessoas que estão presentes aqui hoje, nossos queridos amigos aqui, palestrantes, vão falar também nesse congresso. Vão ter apresentações artísticas, GTs, enfim. Então, seria uma grande alegria vocês poderem estar de novo com a gente, conosco, semana que vem no congresso. No final, eu passo o link para quem quiser fazer inscrição. Bom, então vamos à nossa fala de hoje, né? Que eu vou focalizar, então, na questão da terceira fase composicional de Gilberto Mendes, mais especificamente na presença do pós-minimalismo nas obras dele nesse período específico, tá? Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, para os estudiosos de Gilberto Mendes, a sua terceira fase composicional se inicia a partir de 1982. E eu trago aqui uma fala do Gilberto Mendes, uma entrevista que eu realizei com ele, que ele falava sobre essa questão do minimalismo pós-minimalismo. Gilberto Mendes disse: eu gosto muito dos minimalistas americanos, até Philip Glass. Eu gosto do John Adams, aquele outro que também é meio minimalista, o Michael Nyman.
É tudo gente que faz cinema. O John Adams, acho que não, mas Philip Glass faz muita música para cinema, o Nyman também. Ele fazia todas as músicas do Peter Greenaway, aquele grande diretor inglês. Fez uma música que ficou popularíssima do filme O Piano. Ela é pós-moderna. Aquela música é completamente acessível, todo mundo gostou. Mas ele faz músicas intrincadas também. Frequentemente, filme inglês tem música dele, sempre muito boa. É quando, com o Peter Greenaway, que é um cineasta de vanguarda, a música era de vanguarda, decididamente de vanguarda. Eu gosto desses compositores. Então, pela fala que a gente vê, né, que Gilberto Mendes estava muito empenhado, muito assim, a par dessas questões minimalistas e pós-minimalistas. Pode passar, Fernando, por gentileza. Bom, então, na verdade, essa questão do pós-minimalismo na terceira fase composicional de Gilberto Mendes é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2005, né? Eu iniciei no meu mestrado na USP, que eu analisei especificamente uma obra orquestral de Gilberto Mendes, a Abertura Issa. Depois, no meu doutorado, que eu fiz em estudos culturais, de 2014 a 2019, em 2017, eu pude estar na Bangor University com o Phil Epshon, que é um grande especialista em música minimalista, pós-minimalista, fazendo estudo de doutorado de sanduíche sobre intertextualidade em música e pós-minimalismo. E, por fim, o doutorado foi exatamente esse tema, pós-minimalismo na terceira fase composicional, Gilberto Mendes, décadas de 80 e 90. Então, nessa pesquisa, eu analisei 3 obras para piano de Gilberto Mendes nesse período e 3 obras para orquestra. Então, as obras seriam 3 contos de Cortázar para piano, de 85, Il Neige de Nouveau, também de 85 para piano, O Último Tango em Vila Paris, de 87 para orquestra, Firanete, de 93, que também é um tríptico para piano, a abertura da Ópera Issa, de 95, e Viva Vila 2, que é para orquestra de cordas, de 98. Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, nesse estudo, né, eu procurei mapear o que os teóricos falam sobre pós-minimalismo musical, que é uma terminologia ainda pouco usada aqui no Brasil, né? O pessoal ainda fala mais de minimalismo, e lá no exterior já tem um debate muito grande sobre o pós-minimalismo. Então, aqui eu trago alguns autores, o que eles falam, as características do pós-minimalismo musical, né? Então, para Pareles, o texto de 83, ele fala da repetição para a textura ao invés de usá-la para a estrutura. E também que engloba sons do jazz e dos clássicos. Então, essas seriam as diferenças que eu estou falando aqui, as características diferentes que o pós-minimalismo apresenta em relação ao minimalismo, né? A Johnson, de 94, falava do uso frequente de extensas linhas melódicas. Schwartz, de 96, fala sobre vocabulário eclético, uso de técnicas minimalistas para atingir clímax emocional, variedade harmônica e uma gama impura de possibilidades estilísticas. Kylie Gann, compositor, 97, fala no seu texto que é uma música predominantemente tonal e consonante, baseada num pulso estável, não previsível ou fácil de seguir, tendência a fazer giros surpreendentes, a gente vê muito isso na obra do Gilberto Mendes, e inspirada em diferentes tradições, integrando tais inspirações em uma linguagem musical autônoma. Potter, no seu livro de 2000, salienta o pós-minimalismo com um perfil melódico destacado, variedade timbral, separação clara da melodia e do acompanhamento, materiais melódicos ampliados, progressões harmônicas mais facilmente associadas a músicas ocidentais anteriores e estruturas narrativas. E Bernard, no texto de 2003, fala sobre uma maior preocupação com sonoridades, que as texturas tornam-se cada vez mais harmônicas e harmonizações de uma sequência quase tonal surgiram. Né? Pode passar, Fernando, por favor. Aí trago mais alguns teóricos aqui. O Robert Fink, no texto de 2004, fala de uma maior complexidade, um caráter mais pessoal, um procedimento composicional mais intuitivo. O Dimitri Servo, brasileiro, no texto de 2007, ele fala sobre uma mistura de outros procedimentos composicionais com o minimalismo e um relevo na expressividade melódica. E o Servo fala que também as obras são estruturadas em seções contrastantes, com quebra do senso de continuidade do minimalismo estrito dos anos iniciais. Então, a gente também vê essas características nas obras de Gilberto Mendes. E o Williams, na sua dissertação de 2009, ele fala da citação de outras músicas no pós-minimalismo e referências extramusicais. E Masnikosa, no texto de 2013, fala que é uma música impura, com contrastes significantes e com alta gama de expressividade.
E o Kylie Gang, texto de 2013, ele insiste nas características que ele falou em 97 e acrescenta que agora as obras são para instrumento solo, música de câmara, que é quase sempre escrita numa notação padrão, com formas curtas, né, em relação às minimalistas, que eram muito longas, com uma emotividade sem sobressaltos, que pode ser associada com romantismo tardio ou modernismo, né? Então, ele fala que as músicas agora voltaram à duração tradicional, entre aspas, né, da música de concerto de 5 a 25 minutos. Então, todas essas definições, assim, vocês podem perceber que na maioria delas enfatiza muito a questão da intertextualidade no pós-minimalismo musical, né? E também a questão da mistura dos procedimentos composicionais, né? Que até o Fernando falou do hibridismo que a gente vê na obra do Gilberto Mendes. Então, a gente vai perceber que o tipo de minimalismo que o Gilberto faz, na verdade, é um pós-minimalismo, porque ele apresenta muita intertextualidade, muitas vezes por um viés irônico, né? E muito também essa mistura de procedimentos composicionais, que na minha tese, para discutir isso, eu usei como referencial teórico basilar o livro Alain Porreté, do Guy Scarpetta. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Fernando, por gentileza, a próxima lâmina. Então, aqui eu trago uma fala do Gilberto Mendes, do seu livro de 2008, que retrata bem essa questão da estética da impureza que a gente vê na obra dele, né? Então, ele escreveu assim: perdi toda a vergonha de fazer qualquer tipo de música, manipular todo tipo de significado musical. Disso resulta uma música que pretende semântica, que construo com a fusão, a química que faço de linguagens muito variadas, de nossos dias, da antiguidade, linguagens altamente artísticas ou menores, até vulgares, dentro de uma tradição barroca e eclética da arte americana. Sempre fui um músico misturador promíscuo. Faço combinações nada ortodoxas, absolutamente livres, sem a menor cerimônia, entre os dados musicais de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os níveis. O velho antropofagismo, coisa tão brasileira, né? E pode passar o próximo, por favor. Então, sobre a estética da impureza, eu vou falar bem rapidamente aqui. É um livro do Scarpetta, de 85, Alain Porreté. Então, nesse livro, ele sugere a possibilidade de se aceitar o novo, a novidade como expressão artística, não pela ruptura e pela superação como atitude de vanguarda, em sim incorporando o novo, aceitando o antigo junto, né? Não com a ruptura que a vanguarda preconizava. Então, a estética da impureza contradiz a dissertação massiva e homogênea, usa frequentemente de ironia, exalta o teor dionisíaco sem progressividade linear e lógica, então é uma oposição à tese. E ela existe como um discurso disperso, estilhaçado, lacunar, remissivo a um tipo de montagem, mantendo, no entanto, a heterogeneidade e o choque de seus níveis, né? Então, por favor, Fernando, pode passar o próximo slide. Então, eu trago aqui também mais uma fala do Gilberto Mendes, que também demonstra bem essa questão dessa impureza, dessa mistura nos procedimentos composicionais dele, né? Então, ele, no seu livro de 2013, ele falou assim: posso assegurar que algo me liga aos divertimentos arquitetônicos de Philip Johnson, quando componho peças como Beba Coca-Cola, Santos Futebol Music ou mesmo o Longhorn Trio tocado em Patras. E certos caminhos nos Estados Unidos de George Crumb ou do ex-taxi driver Philip Glass, este retomando descaradamente a periodicidade em relação a Cage, dentro de uma tradição de pluralismo, sincretismo e ecletismo, principalmente no Brasil. Beleza também é função. A prolixidade em Villa-Lobos, que Messiaen tanto admirava. O antropofagismo, como Palais Charles Ives a Villa-Lobos, como verdadeiros pós-modernos a Van Lalettre. A minha própria tentativa de articular agora, numa real linguagem, tudo aquilo que fora na minha própria música, colagem, citação, paródia, kit e metalinguagem. Né? Bom, então, para a gente poder discutir toda essa intertextualidade, essa citação, essa paródia que o Gilberto Mendes traz das obras dele, a gente usou como referenciais a Linda Hutcheon, seu livro Teoria da Paródia, e um artigo de Everett, que traz essa questão da paródia para a questão da análise musical de obras contemporâneas. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, aqui eu vou falar rapidamente sobre esse livro a Teoria da Paródia da Linda Hutcheon, né? Então, para Hutcheon, não há nada no seu conceito de paródia que necessite a inclusão do burlesco, mas que ela pode ser considerada uma transcontextualização com inversão,
ou seja, uma repetição com diferença. Ela propõe a ampliação do conceito de paródia para atender às demandas da arte contemporânea. Então, nesse livro dela, da teoria da paródia, ela discute essa teoria em vários tipos de arte, digamos, né? Não só na música. Então, ela traz esses quadros o Balcão, do Manet, que é de 1868, 1869, e aí ela traz o quadro do Magritte, Perspectiva, o Balcão de Manet, que é de 1950. Então, vocês veem aí, olha, a mesma base, o quadro, né? Só que o quadro original era uma família burguesa daquela época, e aí o quadro posterior são caixões, né? Então, pode ser interpretado de N formas, tipo, que acabou aquele tipo de sociedade, aquele tipo de família, enfim. Mas, então, é um dos exemplos que ela discute no livro dela, bem interessante. Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, aí, como eu disse, aí eu também fui no artigo de Everett, que ela fala paródia, o artigo se chama Paródia e Ironic Art, né? E ela traz nesse livro, então, esse conceito da Hutton e o conceito de ethos da Hutton, que é uma reação intencional, inferida e motivada pelo texto. E ela também une na maneira que ela vai analisar obras musicais contemporâneas, não só a questão do ethos da Hutton, com aplicações teóricas musicais de Robert Hatten e Steve Steinberg. E aí, nesse texto, ela discute, ela fala que o ethos pode ser deferente, neutro, ridicularizado, satírico ou contraditório, irônico. Então, ela apresenta esse gráfico aqui. Então, numa mesma obra musical, pode apresentar só um desses tipos de ethos, como eles podem ser misturados, né? Então, uma obra pode estar nessa confluência dos 3 círculos, por exemplo. Então, apresentar 3 camadas, 3 tipos de ethos. Ou então, algum ethos pode estar mais saliente, enfim. Pode passar, Fernando, por gentileza. Bom, então agora eu vou apresentar algumas dessas obras que eu analisei bem brevemente, né? Então, primeiro eu vou apresentar uma obra para piano de Gilberto Mendes, que é o tríptico 3 Contos de Cortázar. E eu vou fixar mais as questões de intertextualidade primeiro, e que são bem imbricadas com a estética da impureza, para depois chegar nas características pós-minimalistas. Então, essa obra, 3 Contos de Cortázar, que é de 85, foi composta para a pianista Beatriz Román. Então, ela se compõe das peças Diálogo de Ruptura, Apocalipse de Solentiname e Ventos Alísios, né? Então, ele faz um tributo ao escritor argentino Julio Cortázar. Então, aqui eu trago uma fala do Gilberto Mendes. Decidi compor 3 peças com 3 títulos desses seus contos e algum tipo de referência a eles. Diálogo de Ruptura são 2 estruturas musicais minimalisticamente repetidas como perguntas e respostas obsessivas. Ventos Alísios, em que entre as terças do tema inicial faz alusão ao Blue in Thirds, citado no conto. Um momento mais romântico, mais cantável, ele situa o personagem italiano em um sopro meio desesperado e angustiado. O espírito geral do conto perpassa toda a peça, devendo impulsionar sua interpretação. Apocalipse Solentiname, 3 andamentos. A chegada a São José da Costa Rica, o encontro com Ernesto Cardeal, depois o Apocalipse Solentiname e, por último, a perplexidade diante da tragédia vista pelos dispositivos, né, que são as fotos que aparecem, as fotos da tragédia. Os 3 contos ainda foram tocados em New York, no Summer Garden, em 93, no MoMA, pela pianista Jennifer Hayek. Bom, então vou falar brevemente da análise dessas 3 obras, as confluências com a intertextualidade e com o pós-minimalismo. Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, essa obra Diálogo de Ruptura, a gente percebe uma intertextualidade com uma peça do Gilberto Mendes, a sua primeira fase composicional, que é a peça para piano número 16. E, então, ele usou esse material dessa peça, lá, que é de 1959, para construir os blocos A e B. Porque essa peça é assim, ele apresenta os 2 blocos A e B, e ele coloca essa sequência para o pianista tocar esses 2 blocos continuamente, sem interrupção. Então, isso gera uma textura minimalista, né? Fica essa sequência aí, A, B, A, B, B, A, B. E isso demora praticamente metade da obra. E aí, de repente, ele muda totalmente o caráter da obra, ele vem com uma parte bem romântica, né, uma melodia acompanhada, mas o material derivado desse material aí que veio da peça para piano número 16. Né? Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, nós temos em Diálogo de Ruptura 2 momentos com uso de paródia, segundo a teoria da Linda Hutton, né?
na linha do baixo e na coda. Em relação à linha do baixo, o ethos que acompanha o uso do material como eu disse, é da peça número 16. Aí, pela classificação que a Hutt e Everett trazem, é um ethos deferente ou neutro, tá? E na coda, tanto a alusão ao ritmo de bossa nova, como os procedimentos composicionais de Villa-Lobos, ela apresenta um ethos contraditório ou irônico, pois cria um contexto inesperado que transforma e subverte o significado expressivo do elemento emprestado. Ele faz uma coda totalmente diferenciada, assim, ritmicamente, e isso é muito característico dessas peças para piano dessa fase do Gilberto Mendes. Pode passar, Fernando, por gentileza. Aí, então, em relação a Ventos Alísios, né? Ela também tem uma construção semelhante à anterior, mas agora são 3 blocos A, B e C. E agora o Gilberto Mendes, ele escreve assim na obra sequência. Ele não fica pedindo assim repetição da fórmula que ele falou anteriormente, né? Então, na seção A da peça, o bloco A é repetido 12 vezes na íntegra. O bloco A se liga à ambiência do blues, uma aproximação na essência da obra musical citada no conto, que é o Blue and Birds, da autoria de Hal Imes, né, que ele até cita na fala dele, Gilberto Mendes. E na seção A, o bloco B é repetido 4 vezes na íntegra, mas aparece parcialmente também no início da variação 3. E o bloco C é repetido 5 vezes na íntegra. Então, aqui, logo no início, na primeira parte da obra, na seção A, a gente vê a questão da intertextualidade e da estética da impureza, né, com a citação que vem do jazz. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trago uma fala do Gilberto Mendes dessa obra específica. Ele fala assim: um filme recente de Sábado do Mefisto apresenta uma belíssima valsa desses anos 30 berlinenses. Meus Ventos Alísios, em sua parte B, refletem o espírito musical desta época, que ficou na minha lembrança para sempre. Espírito que Richard Rodgers soube tão bem transportar para Nova York. Né? Uma citação de Mendes aqui. Mas então, aí nessa parte B, a gente pode pensar numa ironia paródica, porque o Antônio Eduardo Santos, que é outro pesquisador de Gilberto Mendes, ele coloca que essa parte B, na verdade, traz o clima italiano das canções do Festival de Sanremo da década de 60, né? Porque o personagem principal, um dos personagens desse conto Ventos Alísios, era um italiano. Então, aí fica... Festival de Sanremo ou valsa berlinense? Na verdade, isso depende de quem está ouvindo, de conhecer ou não essas obras. E aí a gente pode, então, perceber uma ironia paródica no procedimento composicional de Gilberto Mendes. Né? Agora, de acordo com a terminologia de Epson, a gente pode dizer também que ele faz uma intertextualidade intratextual. Bom, primeiro, o que é essa intertextualidade intratextual, né? O Epson, ele fala assim, porque ele estudou as obras do Michael Nyman. E o Michael Nyman tem uma coisa parecida com o Gilberto Mendes, no sentido assim, que ele também usava muitos materiais que ele já tinha em outras obras para fazer novas obras. A gente vê muito isso no Gilberto Mendes. Então, esse procedimento, assim, de pegar materiais de obras antigas, né? O Epson, ele classifica como intertextualidade intratextual, porque ele considera a obra do compositor como um todo como um grande texto, né? E é o que a gente vê muito aqui na obra de Gilberto Mendes, porque, por exemplo, nessa obra aqui, no Ventos Alísios, ele parte do mesmo conjunto basilar do diálogo de ruptura, que é o conjunto 5-27. Ele também apresenta uma harmonia essencialmente triádica, com sétimas e nonas, que é também característico das obras de Mendes dessa terceira fase composicional. Pode passar, por favor. Bom, eu estou falando bem rapidamente para dar tempo de falar das outras também, né? Então, aqui falar um pouquinho do Apocalipse do Solentiname, a gente tem um trecho da obra aí. Ela é uma obra de um fluxo contínuo, assim, ela tem um caráter bem diferente das outras, né? Ela tem um caráter mais de obra serial, mas ela não é um serialismo estrito. E em relação à intertextualidade, a gente pode pensar que a tragédia ocorrida no arquipélago de Solentiname é retratada nessa obra como um tropo duplamente codificado, apresentando ora características serialistas, ora características minimalistas, sem fixar propriamente nenhum estilo, que também aponta para a estética da impureza, né? E aqui também ele apresenta intertextualidade intratextual com diálogo de ruptura. Então, essa parte que está destacada aí no final é o material do diálogo de ruptura que é usado aí para construir essa parte. Pode passar, por gentileza.
Em relação à estética da impureza nessa obra Três Contos de Cortázar, a gente percebe um apreço à mistura e ao passado, né? E isso é importante porque a gente viu nas definições de pós-minimalismo que consta nessas definições a questão da estética da impureza e da intertextualidade, né? Além disso, também nós percebemos mistura de procedimentos composicionais com uso de elementos do jazz, arpejos, blue notes, acordes plaqué, e na peça Ventos Alísios, né? E na peça Apocalipse Sorrentiname, o serialismo é usado de uma maneira impura, né? Uma maneira não tradicional, digamos. E as características estritamente minimalistas na obra desse Contos de Cortázar são um êxtase harmônico, uma repetição dos blocos A e B, uma batida constante, diálogo de ruptura, reducionismo referente a poucos acordes e pulso constante na peça Ventos Alísios, e o uso do pedal no Apocalipse Sorrentiname gera uma reverberação sonora, que contribui para uma metamúsica, característica de obras minimalistas, que é elencada por Potter, Gunn e Epstein. Pode passar, Fernando, por gentileza. Mas, em relação ao pós-minimalismo especificamente, né, a gente percebe que cada uma das peças do tríptico apresenta mistura com outros procedimentos composicionais e uso de citação. Também nós vemos uma proeminência do perfil melódico, característica elencada por Potter e presente em Diálogo de Ruptura e Ventos Alísios. E Diálogo de Ruptura faz uso do recurso de ars nova, color na linha do baixo, apresentando melodia acompanhada na parte B, ritmo contrastante da coda. E Apocalipse Sorrentiname revela a mistura de procedimento composicional derivado do minimalismo com o serialismo, né? Além do uso de citação do texto de Diálogo de Ruptura. Então, nossa, já deu 23 minutos, né? Fernando, por gentileza, vamos pular, então, as lâminas do Último Tango em Vila Paris, então eu vou estourar muito tempo aqui, por gentileza. Pode ir para a lâmina 23. Isso, obrigada. Então, vou falar aqui rapidamente da Abertura Issa, né? Que é uma peça orquestral que foi composta em 1995. O Gilberto Mendes pretendia fazer a ópera do Issa, que foi um grande haikai japonês, da época de 1700, 1800, mas ele deixou para nós apenas a abertura orquestral, né? Então, logo de cara, logo no início, a gente percebe uma intertextualidade, um trecho de Debussy de La Neige Danse. Então, de acordo com a definição de Epstein, a gente poderia chamar de uma intertextualidade referencial, porque é bem nítido o trecho do Debussy aí. E a gente pode falar também de um procedimento paródico deferente neutro, de acordo com Everett, porque essa citação não caracteriza nem ironia e nem sátira. Pode passar, Fernando, por gentileza. Bom, em relação à estética da impureza, nessa obra Abertura Issa, ela é dividida em 3 grandes partes, né? Então, a primeira parte dela, ela é bem assim, com características minimalistas, digamos, né? Aí tem uma grande pausa, uma ruptura, e aí começa uma seção B, uma melodia acompanhada, um caráter totalmente diferente. Então, só essa questão da ruptura já caracteriza o pós-minimalismo, né? E nessa segunda parte, apresenta uma melodia no oboé, utilizando escala assemelhada ao modo mixolídio, porém, no acompanhamento, apresenta a quinta aumentada, descaracterizando o modo. E na terceira parte, o compositor constrói a melodia das trompas a partir da escala Ritsu do Gagaku, que é uma escala pentatônica, né? Que é uma escala que era usada só pelos sacerdotes, ela era oculta ao público em geral, né? Hoje em dia, não. Então, o Gilberto Mendes até comenta dessa escala no primeiro livro dele e tal, né? Mas o Gilberto Mendes, ele insere uma nota Fá sustenido, né? E nessa melodia. Então, aí cria uma reminiscência tonal, e aí, então, descaracteriza a escala Ritsu do Gagaku, né? Pode passar, Fernando, por gentileza. Bom, então, em relação ao pós-minimalismo, o que a gente vê nessa obra? A gente percebe processos graduais de repetição, principalmente processo aditivo, subtrativo, textural, um perfil melódico destacado, variedade tímbrica e materiais melódicos ampliados, a escrita na notação padrão e com a emotividade sem sobressaltos, que pode ser associada com romantismo tardio ou modernismo, e ela é igualmente inspirada em diferentes tradições, integrando tais inspirações em uma linguagem musical autônoma. Então, várias características do pós-minimalismo. Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, já encerrando, né? Então, tem várias obras desse período que a gente vê essas características pós-minimalistas, né? Então, a gente pode citar a Inés de Nouveau para piano, que também tem um caráter impuro na obra como um todo, uma maior preocupação com sonoridades,
além das questões minimalistas, de repetição, tudo, né? Que eu estou enfatizando as questões do pós-minimalismo. Na Furranet, que é um tríptico também para piano, tem intertextualidade nas 3 peças. Aí veio a Vila 2, que é para orquestra de cordas. A gente fez giros surpreendentes na ópera, né? E um vocabulário eclético. Aí o último tango em Vila Parisi, que é uma obra para orquestra, mas que tem junto assim um tipo de teatro musical, digamos, né? Que a gente mistura com outros procedimentos composicionais e uso de citação. E a abertura é isso que eu acabei de falar, que é a variedade tímbrica e materiais melódicos ampliados, inspirada em diferentes tradições, né? Então a gente percebe que o Gilberto Mendes ele trabalhou consistentemente com o pós-minimalismo na sua 3ª fase composicional, e isso é extremamente significativo, já que poucos compositores brasileiros se dedicaram a essa corrente estilística, né? Nós temos, assim, Rodolfo Coelho de Souza, que trabalhou um pouco com essa corrente na sua 2ª fase composicional, temos Dimitri Servo, aí o Dimitri Servo até fez um livro, que ele fez um panorama de compositores brasileiros que usaram minimalismo ou pós-minimalismo, mas são pouquíssimos compositores e pouquíssimas obras. Então, a gente considera extremamente relevante, além de todas as outras contribuições de Gilberto Mendes, que já foram faladas aqui e ainda vão ser faladas, né? A gente considera extremamente relevante essa contribuição que ele deu em relação ao pós-minimalismo aqui no Brasil. Então, pode passar, por favor, Fernando. Então, aqui tem as minhas principais referências, né? E, para terminar, então, pode passar, Fernando, por gentileza. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Peço desculpa que eu acabei falando um pouco rápido, mas estou aberta para as perguntas no final, para o debate, né? E eu gostaria de, então, convidar novamente a todos para o Congresso Gilberto Mendes e seu Rizoma, que será de 26 a 30 de abril, totalmente de forma remota, né? Então, aí tem o link tanto do Congresso quanto do meu grupo de pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, pelo riquíssimo trabalho, abordagem original sobre a obra do Gilberto. Pelo decorrer do tempo, eu não sei se nós vamos ter tempo hábil para apresentação de perguntas, mas no livro de resumos e tudo, nós já indicamos os e-mails e tudo, que a gente pode fazer isso posteriormente para nossa felicidade. Então, para não reter mais tempo, Diógenes Machado Neto, pode vir tomar o microfone e a câmera. Bem-vindo. Bem, muito obrigado a todos. Eu já vou começar aqui a compartilhar a minha apresentação. Então, primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com os pesquisadores da obra do Gilberto, né? Eu não me considero um pesquisador, mas eu me considero um observador privilegiado, né? Até porque a minha vivência com o Gilberto foi muito longa. Eu lembro que eu tinha 13 anos e passei na frente do teatro e estava anunciado Santos Futebol Music, né? Eu falei assim, nossa, quero ver isso, é sobre o Santos, né? E assim começou. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira professora de música foi a Beatriz Roman, né? Que depois eu encontrei com ela através do Gilberto aqui no Point 44, perto da casa dele, né? Foi a última vez que a gente encontrou com a Beatriz. Enfim, a minha vida musical foi entrecruzando, né? Eu fui aluno do Zé Eduardo Martins, que tocou a maioria dessas obras, né? Algumas obras foram dedicadas, então eu tinha uma vivência na casa do Zé Eduardo muito profunda e vi quantas vezes ele ensaiava essas obras, participava das conversas com o Gilberto. Então, a minha formação musical, enquanto eu estava no Brasil, ela tangenciou a presença do Gilberto em muitos momentos. Então, eu não sou um estudioso da obra do Gilberto. Eu sou um observador privilegiado e assim, né, acabo escrevendo coisas que acho que eu escrevi uns 4, 5 artigos, sou sempre convidado, né? Como um musicólogo, mas ao mesmo tempo um observador da sua obra, né? Fiquei muito encantado com todas essas análises que a Rita trouxe, não é? Vou usar as mesmas intersecções que o Fernando fez. Fico muito feliz de ver avançando pesquisadores que se dedicam à obra do Gilberto sem
sem esse compromisso afetivo que a gente estabelece, não só como santista, mas como é uma memória afetiva da própria vida, né? Acho que a Heloísa também sofre a mesma coisa, não é verdade? Ou seja, quantos diálogos, quantos amigos em comuns, né? Uma vez o Regis Duprat disse a mim que eu teria a obrigação de escrever sobre esse período da música brasileira. Tal era o convívio que eu tinha com todos eles, de uma maneira muito privilegiada, né? Ou seja, muito interna, vendo todas as discussões, as brigas, participei de momentos tensos, quando no Festival de Música Nova, o Eduardo se recusou a tocar num piano, e aí eles brigaram. Estive envolvido ultimamente no término do Festival Música Nova aqui em Santos. Ou seja, né, em resumo, Gilberto Mendes faz parte da minha territorialidade, da minha memória. É isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês, né? Eu não fiz isso na minha apresentação, mas eu preciso fazer aqui, já que a gente periodizou, né? Eu preciso fazer uma periodização também. Eu vou falar principalmente desse período entre 63 e 77, né? 63 por quê? Porque a postura de superação do stalinismo, né, do jadinovismo, como já falou o Fernando, ela se consolida pela mão de uma dupla, né, do Ferraz e da Pagu, né, que estão em Santos, são animadores culturais, né, e vão trazendo o trotskismo. Eu sempre falo dessa questão do trotskismo, já conversei com o Gilberto, que achava muita graça disso, não é? Mas para mim está claro que tem um determinado momento que a influência do Ferraz e da Pagu, a ideia de uma arte cosmopolita animando a revolução cultural que eles achavam que era necessário, substitui o jadinovismo, né, que o Fernando falou tão bem, né, e que tem e é cunhado. Eu escrevi sobre isso em 2006, apresentei isso num congresso sobre arte e comunismo na Universidade de Coimbra, né, que é cunhado, você está entendendo, em todo o tratado do Mário de Andrade, né? Eu lembro ao próprio Fernando que é importante ele visitar uma obra que eu acho mais paradigmática do que a mozartiana, que é Pedro, meu amigo, não é? Que realmente se utiliza de toda a elaboração do cancioneiro nacional do Mário de Andrade, né? Mas já trazendo incorporações, né? Usos de harmonias debicinianas, coisas que o Gilberto sempre faz, e nessa esteira do antropofagismo, né? A arte brasileira ela sempre tem que estar amparada na esteira da grande arte europeia, tá? Então isso o Gilberto Mendes nunca abandona, e entre 63 e 77 vai ser uma tônica. Por que eu falo em 77? Porque em 77 ele vai ter um encontrão, né, com um outro animador dessa cena, né, desse realismo social no Brasil, que é com o Kohreuter, né? Eles vão debater fortemente dentro do Estadão, do Estado de São Paulo, sobre a finalidade da música contemporânea, que para o Kohreuter ela deveria ser já enterrada, né? Que a música só voltaria a ter algum tipo de interesse quando ela fosse funcional. E o Gilberto Mendes, nesse momento, responde meio que ofendido, meio que incomodado, né? Como se não soubesse que o Kohreuter era, em essência, um provocador, né? Em essência, ele era um provocador. Também outra figura muito marcante na minha formação, não é? Enfim, e também porque nesse momento me parece que o Kohreuter tinha razão, não é? Depois de 14, 15 anos de toda essa pauta, digamos assim, do signo do novo, era momento de se repensar, porque o efeito sociocomunicativo dele tinha se perdido, né? E o Kohreuter foi muito sensível a essa dimensão e marca, e de certa maneira marca o rumo do festival muda. O Gilberto deixa de ter essa preocupação, digamos assim, com essa revolução cultural que deveria aplacar, né,
que ele viria resgatar o homem massificado, né? Daquilo que ele chamava de indústria cultural, outro nome que a gente escutava o tempo inteiro, né? Música engajada, indústria cultural. Então, nesse momento, o Kohreuter dá uma estacada nisso daí, e o grupo, não é? Principalmente o Gilberto e alguns jovens seguidores, começam a se voltar mesmo para a questão da técnica musical, né? Da linguagem musical, e vão abandonando um pouquinho essas estratégias de fazer intervenções sociais de maior monta, enfim, pensada dentro de estratégias, né? Inclusive a própria produção literária, uma coisa que a gente esquece muito, o Gilberto, ele produz muito texto, não é? O Gilberto é um compositor que escreve muito sobre o que ele pensa, o que facilita muito estudar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sempre escreve de uma maneira idealizada, né? Ele vai idealizando as coisas, né? Muitas vezes ele cria simulacros, e é um pouco isso que eu vou trabalhar aqui: memórias, territórios e utopias, né? Todas essas questões são questões que provocam suas sonoridades, né? E essas sonoridades, elas estão além da técnica, né? A Rita acabou de falar de técnicas, né? Reconhecendo as técnicas, desvelando quais eram os princípios técnicos da música. O Gilberto cuidava muito disso, ele era um ouvinte muito atento, ele tinha muita sensibilidade para ler uma partitura enquanto confecção técnica da música. Mas eu acho que o maior valor que ele tem é enquanto pensador da música no processo sociocomunicativo, o que é também uma característica que ele mantém muito forte, né, do partidão, não é? A música precisa ser um discurso social, precisa ser. Esse fenômeno é muito mais forte nele do que em qualquer outro, do que no Rodolfo Coelho de Souza, do que no... O Rodolfo até é um compositor intimista, né? Digamos assim que ele é voltado mais para ele, é freudiano quase. A música serve quase como um processo freudiano da sua formação, da sua estrutura mental, da sua sensibilidade, né? O Vili Correia de Oliveira, ele é um panfleteiro, né, do Partido Comunista. E o Gilberto não, ele tem um compromisso com o processo sociocomunicativo da música. Ele é muito mais idealista do que todos eles, né? E eu estou muito convencido disso. Então, a minha fala vai nesse sentido. Deixar um pouco as técnicas de lado e observar como ele opera entre 63 e 77, né, na estética sociocomunicativa dele. Eu confesso que 2 slides que eu escrevi, eu ainda tenho que depurar o texto, tá? É um texto que eu venho pensando, que eu venho organizando, não é? E ele vem num crescendo de escritos sobre o Gilberto. Primeiro, identifico em 2006 quais são as pautas jadinovistas. Depois eu vou escrever sobre o trabalho que o Gilberto tem na imprensa, e agora esse processo sociocomunicativo. E aqui eu faço também uma homenagem a uma outra personalidade que é muito cara para a nossa música ibero-americana, né, e que recentemente sofreu uma perda inestimável, e que também anima esse pensamento sociomusical, não é? Que é o professor Mário Vieira de Carvalho, não é? Que via no Fernando Lopes Graça esse mesmo processo, esse mesmo compromisso que eu vejo no Gilberto Mendes, né? Um compromisso que o Fernando Lopes Graça falava de uma maneira muito bonita, né? O músico fala de política assim como o filósofo, não é? Assim como um cientista social, mas ele fala pelos sons. O Gilberto Mendes tem esse compromisso, mais do que qualquer outro compositor, eu acho, que no Brasil, não é? E ele tem muita técnica para realizar isso, como a Rita bem mostrou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e o Fernando já fez bem, né, é dizer que o Gilberto, esse primeiro slide, ele vai remeter ao último, né? Porque o Gilberto, ele trabalha imaginário e realidade o tempo inteiro. E parece que esse processo de
de cruzamento entre o imaginado, entre comunidades imaginadas. Quais seriam essas comunidades imaginadas, né? As comunidades das pessoas progressistas, das pessoas comunistas, das pessoas envolvidas e sensíveis à tragédia social que é o trabalho no Brasil, né? O Gilberto sempre teve isso, né? É uma sensação muito forte, né, da exploração, dessa sociedade cruel que nós vivemos no Brasil, né? Uma sociedade escravocrata, uma sociedade que consome corpos, né? Isso está aí, está no motete, no motete Vila Socó, meu amor, né? Uma sociedade que queima os corpos dos nossos irmãos, né? Então essa realidade, esse imaginário, vai criando sobreposições, né? Ela se sobrepõe. O Gilberto não trabalha, vou trabalhar com a música engajada para o sindicato dos portuários. Não, tudo isso é um campo imaginado de muitos sentidos, né? Onde entra a música que ele escutou no cinema, onde ele entra a estátua, né, que tem no Porto do Mário Gruber, onde entra a praia, ao mesmo tempo a relação social que ele vai tendo com essa pseudo-elite santista da Orla. Todas essas coisas são costuradas dentro de uma ideia cosmopolita. É complicado essa costura que ele faz, porque é uma costura em teia de aranha, não é uma costura linear. É uma costura muito em teia de aranha, né? Então é um pouquinho isso, todas essas imagens, toda essa imaginação de uma sociedade progressista, de uma sociedade que pode dar uma mensagem da revolução trabalhista, mas depois ele vai se decepcionando com uma elite absolutamente arcaica, né? E como o Fernando falou, o moderno e o arcaico é talvez um dos principais afetos, um dos principais plataformas que o Gilberto trabalha, né? E que se representa nessa possibilidade, nessa questão que a Rita põe muito bem, que é a questão dos contrastes, que é a questão da intertextualidade, né? O Gilberto, como o Rogério Duprá, né, e todo o tropicalismo, ele trabalha no arcaico, né? Ele tem essa sensibilidade, né? Ele avança na linguagem, mas ele está discutindo essa sociedade arcaica. Tá? Então, isso vai criando sobreposições, e aí que ele vai estipulando as suas estratégias sociocomunicativas. Eu tenho pensado muito nisso, né, animado pelas análises que vocês fazem, ao estímulo que vocês me dão para falar do Gilberto, que ele constitui aí o seu espaço tópico, né, já que alguém já falou do Robert Hatten, ele constitui aqui uma virtualidade tópica, né, porque ao mesmo tempo que ele dá referências, essas referências são dissolvidas, né, e vai criando essas estruturas intertextuais, citatórias, paródias. E, como eu vou falar na semana que vem, isso me remete muito ao que o rap está fazendo hoje em dia, ao que o funk está fazendo hoje em dia, né? O funk trabalha com todas essas citações, intertextualidades, paródias. Alguém vai falar assim, pô, mas o Gilberto, qual é a relação com o funk? É o rizoma, né, Rita? Esse é o rizoma. Então, vamos lá. Santos, qual é a base de experiência do Gilberto? Santos. É a Santos operária e, ao mesmo tempo, a Santos da utopia da Revolução do Proletariado. Né? Quem conheceu o Gilberto sabe como ele era entusiasta desse movimento trabalhista. Né? Quantas e quantas vezes nós não fomos nele nas campanhas do PT, né? Abraçamos os candidatos, fazíamos fóruns para debater com os candidatos a prefeitos, elogiando a candidata trabalhista e apertando o cerco, né, nos candidatos reacionários que nós tínhamos em Santos, e muitas vezes nem os convidando, não é? Enfim, isso era... Então, faz parte dessa utopia, faz parte dessa participação política, que o Gilberto, mesmo sendo uma pessoa extremamente cordial, não é? Ele imaginava esse teatro, né? Santos é um teatro onde ele exercita essa sua militância, né? Não só exercitava através da sua música, da sua presença, né? E hoje o Gilberto Mendes está se transformando num mito, não é? As pessoas não sabem que música ele escreveu, mas as pessoas sabem quem ele foi, né? Mas realmente eles não sabem o que faz. Isso é muito comum também das cidades, né? De pequenas dimensões, como a cidade de Santos, que eu costumo dizer que é uma província de muro baixo, não é?
porque ela consegue olhar um exterior mais sofisticado, mas ela não tem energias para pular o muro, né? O Gilberto não faz isso, ele faz o movimento contrário, né? Então, o que o Gilberto vai se formando? Ele vai se formando nessas imagens, né? A gente sabe que ele começa a ter uma vivência estética, né? Uma vivência filosófica ali no Clube de Arte, e muita coisa que o Clube de Arte fazia era a estratégia do Partido Comunista de, através da arte, né? Principalmente da fotografia, da cerâmica, né? Do cinema, mostrar à elite da cidade a realidade social da exploração do trabalhador, né? Então, por exemplo, um dos exercícios que se fazia, o Mário Gruber fazia esse exercício com fotografia, era levar as senhoras ou as senhoritas, né, que entravam no curso de arte achando que iam entrar num curso de belas artes, fotografar o porto, fotografar o homem trabalhador, fotografar a miséria, para ativar a sua crítica, a sua consciência social. Bem, e ao mesmo tempo, né, os sindicatos, que era, digamos assim, um espaço mitológico, de onde a política realmente era exercida no seu ideal mais libertador, né? Pelo menos era assim que a elite acreditava, né? Tanto é assim o impacto que nós temos do sindicalista hoje ainda muito presente através da figura do Lula, né? Esse espaço também ele foi sendo animado por esse modelo de revolução cultural, não é? Então, os vários espaços, como a Frente Nacional Negra, né? Ou como a Associação dos Portuários, eles tinham atividades musicais, corais, grupos de violão, teatro, não é? Fazia parte desse tipo de... É quase que um país onde abandona tanto a educação formal, né? Ela ainda recorre a esses tipos de oficinas e mostras como se fosse assim um tipo de compromisso diante de uma educação que eles não têm. É uma grande contradição, não é? Mas ela existe, tá? Ela existe. Enfim, nos próprios estatutos, por exemplo, né, na Associação Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos, você vai ver que eles tinham a obrigação de organizar sabatinas, palestras, conferências. E é muito engraçado, depois da morte do Gilberto, o nome de um centro cultural que foi dado em Santos foi justamente nas docas, né? Ou seja, que é o porto, que é onde estão os armazéns portuários, né? Eu acho que é um lugar ideal para o imaginário do Gilberto, né? O imaginário do Gilberto era essa atuação junto a essa classe trabalhadora, né? E o seu espaço de ação é essa orla mofada, né? Essa orla arcaica. Mas isso faz parte do modernismo, né? O modernismo ele encara de frente o arcaico e o moderno. Então, e o terceiro espaço de formação, né, digamos assim, da cosmologia, que me parece ser o terceiro espaço, é justamente a briga ou a disputa, né, pelo discurso do processo aonde se operaria a revolução social, não é? Uma mantendo o ânimo do modernismo, não é? Onde os elementos da cultura tradicional deveriam ser animados por uma atualização linguística, né? Que é essa brasilidade, né? Para criar para não perder a metafísica brasileira, né? O Graça Aranha falava dessa metafísica brasílica, né? Que é um lugar que transforma sem a gente ter a presença, digamos assim, sentir a presença física dessa transformação, não é? Isso está em Canaã, né? A abertura a essa transformação que é operada numa metafísica brasílica, né? É nessa metafísica que se forma a ideia da brasilidade, né? E ela está no antropofagismo, que o Fernando já falou tão bem. E a outra é a Revolução Brasílica do PCB, né? A partir do mito do homem simples trabalhador, camponês ou operário, nós criaríamos uma linguagem acessível, né? E, ao mesmo tempo, heróica desse homem, estimulando essa postura leninista, né?
da Revolução Bolchevique mesmo, a tomada de poder pelo proletário, né? Quem traz isso no Brasil? Pessoas que eram próximas ao Gilberto. Aqui está uma revista chamada Brasilidade, né? Na década de 40 e 50, o Gilberto participou de movimentos, né, de jovens intelectuais na cidade, que debatiam com pessoas conservadoras, como Saporto, o Reinaldo Bairão, sobre esses processos estéticos de engajamento a uma realidade social. Aqui está uma revista mais conservadora, né, indo na direção dessa ideia do integralismo, né? O integralismo não é só o integralismo do Plínio Salgado, mas a ideia do integralismo está nessa metafísica brasileira do Graça Aranha, né? E essa revista, por exemplo, é uma revista que traz essa articulação, né, para esse integracionismo, né, que está em voga no Brasil. O Gilberto sente esse peso, né? O Gilberto ele sempre tinha muito, irritava ele muito qualquer citação a pessoas que ele sentia que fazia parte desse processo, dessa construção, dessa modelagem mental do integralismo, não é? Porque ele sofreu isso muito na carne, ouviu muito sobre o que isso tinha causado, né, na sua juventude. Um minuto, uma pausa para recarregar aqui. Bem, o outro lado é o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, não é? E que aqui vocês estão vendo uma foto, Graciliano Ramos, Pedro Costa Lima, né? O Gilberto escreve uma música em homenagem ao Pedro Costa Lima, né? E a ideia da brasilidade revolucionária, né? Que ideia é essa? É a ideia de raízes populares nacionais, né? Filtradas pelas novas formas de sociabilidade que surgiam no Brasil pela modernização das estruturas básicas, né, como o homem urbano. Tá? Aí são essas contradições, porque nós vamos resgatar que música? Uma música do universo rural, porque nele ali estaria talvez a essência do homem, né, o caboclo, né, o cruzamento entre o índio, o negro, o branco. Então ali teria um mito fundador dessa energia revolucionária, ou seja, não é só o operário, entendeu? Mas é o operário vinculado e reconhecendo essa energia fundacional. Por isso, essas raízes populares são animadas pela estética, né? E que o Ridente chama muito bem de brasilidade revolucionária. Ok. Bem, eu já estou indo um pouquinho já mais para o final, né? Então o Ridente vai falando assim: o modelo para esse novo homem estava no passado, na idealização do autêntico homem do povo, com raízes rurais, do interior, do coração do Brasil, supostamente não contaminado pela modernidade urbana, tá? Então, como que o Gilberto vai operar isso a partir da década de 60? Ele abandona o jardinovismo? Não, ele não abandona. Eu cheguei à conclusão que ele não abandona. Ele dissimula. Ele vai dissimular. Ele continua preso a essa ideia que o Ridente fala, não é? Esse homem do povo, suas raízes, em vez de ser raízes rurais, agora são raízes territoriais. Ele vai mudar o ponto, você está entendendo? Esse homem do povo é ele mesmo. Essas raízes são as raízes da sua territorialidade. Esse interior é um interior que ele conjuga, não é, nesse confronto entre o arcaísmo e a modernidade que ele vê na cidade, tá certo? E ele se apresenta, né, a partir de um compromisso, não é? Continua com um compromisso de estimular essa atividade, digamos assim, revolucionária, tá? Aqui está algumas fotos, olha aqui a Pagu e o Ferraz, né, o Geraldo Ferraz, e toda a sua atuação. Já indo para o final, não é? O que eu vejo, então? Que através de pertenças e memórias, acionadas com gatilhos afetivos, ele cria uma operação crítica nos espaços comuns. Tá, voltemos ao Ridente. Raízes, homem do cotidiano, não é? Dentro da cidade. Ou seja,
tirando algumas ideias forças do PC, você encontra a mesma operação do Gilberto. Né? Então, não é que o Gilberto abandona a ideia de fazer uma intervenção a partir dos ideais do jardinovismo. Ele opera uma transformação nos campos na qual ele filtra a sua mensagem. Né? E aqui você vai vendo, por exemplo, né, quais são esses elementos das raízes. O vento noroeste, o balneário, o Santos Futebol Music, é apenas um urubu solitário. São elementos da sua prática cotidiana. São elementos que o legitima na relação sociocomunicativa na qual ele se compromissou desde a década de 50 a atuar como agente transformador. Ah, ele expande isso para o Brasil? Ah, bem, enfim. Mas ele está dialogando muito com as suas territorialidades. É como se ele falasse, a minha territorialidade é a sua também. Você encontra o seu ponto de toque, porque o que é importante, né, e ele mesmo vai falando de estruturas semânticas que ele constrói, né, num arcabouço muito grande de referências, mas são as territorialidades que lhe dão a potencialidade de operar esse processo de elevação crítica. Bem, todo mundo já conhece essas obras, né? Mas eu deixo aqui para quem quiser escutar. Então, enfim, indo para o final. Só esperando aqui. Está um pouco lento carregar. Oi, Neto, que faltam 5 para as... Tá, já estou terminando. 3 minutinhos, eu só estou esperando aqui carregar, já estou terminando. Tá. Um dos exemplos mais grandes desses afetos que são transformados dentro dele é o estudo, pois, não é? Porque ali ele vai transformando memória, não é, em linguagem musical. Ele vai criando topificações a partir de personagens que convivem com ele. Né? Então, eu ponho que são significações de afetos autobiográficos como ponte de existências compartilhadas. Essa eu acho que é a chave de entender o Gilberto. Autobiografia e compartilhamento, não é? Na construção do processo afetivo, logo, processo sociocomunicativo. Isso ele pode fazer com Mozart, isso ele pode fazer com o que for, ele pode fazer com Stravinsky, ele pode fazer com o Signo do Novo, porque o que ele joga é com compartilhamento de afetos. Afetos que não são aqueles afetos padronizados, aqueles afetos, digamos assim, aqueles acervos de afetos da música galante, mas são afetos que podem ser reconhecidos pela sua comunidade imaginada. A questão é a comunidade imaginada, né? Então e como que ele atua? Agora, o outro ponto. E como isso também serve para ele atuar diante do homem comum, diante do homem ingênuo, do homem capturado pela energia da sociedade massificada, né? Então, o Signo do Novo, primeiro, ele é um gatilho para essa revolução mental para ele, né? Então, se apresenta como um evento normal, ou seja, ele não é, nossa, eu vou compor isso que ninguém vai escutar. Não, ninguém vai entender, mas eu vou dar pontes de inteligibilidade, né? Tá? Mas é importante que o Signo Novo se apresente, ele é normal, porque ele faz parte da evolução mental, então tem uma idealização. Daí o enunciado textual, ou seja, a realidade sentida em comum, que é a territorialidade, né? E a trama musical, que é o signo do novo, que está no signo do novo, busca ele provocar um desequilíbrio entre pertencimentos. Ou seja, e onde que a pessoa se apega? Se apega naquilo que ela reconhece. E ao se reconhecer, ela se vincula e se abre à entrada de um processo transformador. Como se falasse, acorda, você está na contemporaneidade. E vê, não se assuste, porque essa música fala de alguma coisa que é comum entre eu e você. No fundo, é um universo dissimulado para você inserir dentro desse homem massificado novas formas de olhar o mundo. Tá? E ao inverter, e também se inverte, um outro processo é a inversão da polaridade de discurso. Isso é feito o tempo inteiro, entre pertencimento e não pertencimento, pertencimento e não pertencimento, pertencimento e não pertencimento. Nessa velocidade, quando ele faz isso com uma velocidade muito grande, onde o cara reconhece
aquele personagem, aquele lugar, aquela foto, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele não reconhece a música. Isso é muito rápido. Quando ele vê, ele está envolvido. Santos Futebol Music é uma das grandes obras dessa estratégia sociocomunicativa, né? Então, isso provoca uma contextualização, descontextualização, né? A partir de conceitos pulverizados. A Rita mesmo mostrou como esses processos são muito rápidos e muito pulverizados. As referências são muito grandes, porque ele necessita dessa velocidade. Tá? Então, essa associação tem a característica de profusão em velocidade de links com algo tangível, de tal forma que cada um dos elementos significativos perde seu significado original em favor da construção de um significado simulado de conceito nuclear, que é o novo, mas, ao mesmo tempo, é o arcaico, que é o que ele enxerga. Por fim, concluindo, o que eu vejo nisso daí? Eu vejo o Ouroboro. A ideia do Ouroboro. Né? Lugar em comum dos lugares comuns. O território, a memória, como espaço de alquimia da morte e ressurreição do sentido crítico. Mata-se a massificação, reanima-se a contemporaneidade. E isso é o tempo inteiro. Para mim, essa é a estratégia do Gilberto desde a década de 60. Né? Então, terminando, né? Permanência do ideal de revolução social, mas transformando o objeto de exposição do realismo social. Na nova configuração e revolução, se manteria no ideal de ativar as raízes populares, mas não focado em elementos nacionais, extraídos do homem simples. O gatilho está nas tramas do cotidiano urbano, mas mais que isso, filtrado pelo próprio sentido de pertença do Gilberto Mendes. Ele se põe com o elemento como filtro dessa organização. No entanto, ele mantém a permanência no ideal modernista. Né? Por quê? Porque a trama musical se desloca inteiramente, enquanto técnica, para o grande espaço cosmopolita de discussão de linguagem. E ele precisa disso, porque, como eu estou tratando de desenvolver, são esses links rápidos de mudanças, de implosões de sentidos, que as linguagens que vão surgindo dão a ele essa possibilidade dessa estratégia. Essa estratégia de fazer o cara se pegar aonde? Pelo afeto do que ele se reconhece e se vincular, então, ao discurso da sua música. Por fim, é isso. Eu quero agradecer, desculpa ter passado um pouco do tempo, mas é a minha reflexão para o dia de hoje. Muito obrigado. Como é que solta aqui? O Samuel acaba de me responder que não deveríamos extrapolar o tempo, e, no entanto, eu não apresentei o meu, já se sabe que são 2 horas e que não há possibilidade de perguntas e questionamentos. Talvez eu peça ao Samuel se eu posso apresentar algo muito rapidamente, apenas para sinalizar sobre o que é no tema. É possível? Uns 5 minutos? Bueno, si tenemos, yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Sim, graças. Sí, vale. Então, deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver onde Heloísa, eu estava. o nosso horário vai até 2h30, se eu entendi bem. Então, você tem seu tempo, Não era até sim. 2 horas? Não é até as 2 horas? Ó, 17h30, Então tá bom. 19h30. Não, até 19h30. as 2h30. Ah, então Tá? tá bem. Sim, Mas tranquilo, então tá bem. pode fazer sua comunicação Então tá tranquila. bem. Então tá bem. Não muito tranquila, mas assim, o tempo é pequeno. Peraí, agora eu me perdi. Onde que eu pego o material aqui? Eu saí do ar sem querer. Quer dizer, me saíram do ar. Não, galeria. Onde novamente eu pego o material que eu tinha copiado. Alguém me ajuda para ser mais rápido? Aqui em cima, né? Meu Deus. Se você quiser, eu posso compartilhar para você, Elô. Agradeço, Fernando. Muito obrigada. Daqui eu passo na setinha sozinha, né? Pode. Uhum. Então, muito obrigada, Fernando. Você é muito ágil.
e vejo que o professor Javier está aí presente, ao qual eu agradeço muito especificamente e particularmente por algo que ele bem sabe e que eu não menciono aqui, mas é uma grande satisfação estar aqui de Santos, na Andaluzia, do meu querido poeta Antônio Machado, que tinha até uma livraria que eu frequentava há uns tempos e não existe mais, que pena, não é? Então, falando aqui, depois desse painel todo que tratou, né, do Gilberto como um compositor derivado do modernismo, né, como o Fernando mesmo disse, que se gabava, se orgulhava de dizer que nasceu no ano da Semana de Arte Moderna, né? E ele acabou sendo transmoderno, como a gente falou, quizás metamoderno arriscaria, né? Depois nós vimos como a Rita desenvolveu uma especificidade sobre o minimalismo na obra dele, e o neto agora, Diógenes, mas o nome dele a gente acaba chamando de neto, né? Mostrou a sua relação afetiva com a cidade de Santos. Bom, dentro de tudo isso que foi dito e que ao qual eu considero extremamente coerente e pertinente, eu vou apresentar rapidamente algo relacionado a um aspecto que ele comentava muito, né, que era muito a música de cinema, a obsessão por Dorothy Lamour, que aparece em títulos de obras, Mares do Sul, histórias de aventuras marítimas, etc. E isso vinculado a Santos de uma maneira bastante interessante, porque sempre muito complexa, muito intrincada, né? Como o Neto falou como teia de aranha, não sei nem se é mais teia de aranha, porque às vezes a obra dele, eu posso estar equivocada, mas lembra mais uma composição plástica do Gaudí, que pega um pouco de tudo e, de repente, monta em algo que resulta extremamente coerente, orgânico, esteticamente original, novo, portanto, mas bonito, né? E assim, palatável, né? Algo que qual se pode usufruir muito bem. Bom, então, aqui eu escolhi abordar essa relação que ele falava do Havaí via Santos, não vou falar exatamente do Havaí, isso já está até num texto que eu publiquei há um pouco tempo, e como se desenvolvem essas relações de imaginário, buscando alguns teóricos. Então, aqui está ele, né, num dia nublado, como ocorre nesta época do ano, e eu também não vou falar de história que tem a ver com o já mencionado, né? Só o Gilberto Ambrósio, que era o nome dele, Garcia Mendes, né? O Ambrósio diz que o nome dele era Gilberto porque a mãe era fã do John Gilbert, então a gente já tem aí o lado do cinema desde cedo, né? Que já sabemos. O Ambrósio, o Ambroise Paré, o inventor e o cientista, né? E Ramiro, que era um nome que ele disse que era chique utilizar na época do Partidão, do Partido Comunista. Então, dessas várias identidades, né, algumas já de nascença e outras adquiridas pelo convívio, já se falou do nacionalismo, da influência do Villa-Lobos, também dos movimentos culturais, do espiritualismo, que já bem explicado por vocês todos, e também algo que ele menciona muitas vezes, né? Vocês falam na impureza, mas ele fala em vários textos, e mesmo pessoalmente ele falava muito isso, da impureza, e recorria sempre uma personagem de um romance para dizer como é poderosa a música barata. Então, essa mistura de alta cultura com cultura popular massiva, né? O que eles chamavam na época de mixed media, né? Os aparelhos midiáticos. Então, soma-se a isso uma grande ele extremamente prolífico, até praticamente 2 semanas antes de morrer, um pouco mais ou menos isso, estava compondo, né? Sempre peças extremamente originais. Então, vamos falar um pouquinho dessas Santos, voltando a uns estigmas e
alguns estereótipos da cidade. Então, para quem não conhece, Santos, né, é uma das cidades mais antigas do Brasil, o que quer dizer, em comparação com outros locais da Europa ou do Velho Mundo, é uma cidade ainda jovem, mas em termos de Brasil, bastante velha, né? Uma cidade que foi atacada por piratas, conhecida pelo comércio, sobretudo de exportação, e também pelos cruzeiros marítimos. Bom, mas o Gilberto, nos seus escritos, em uma entrevista que ele me deu, resultou numa biografia, ele fala com muito entusiasmo também dos nazistas, né, da invasão nazista, da possibilidade de haver submarinos ingressando, e ele, moleque ainda, né, verificando se encontrava alguma coisa, algum invasor, essa coisa meio de... O imaginário já vinha por aí, né? Então, e realmente a cidade foi atacada por piratas, né? Bom, no meio disso, a gente vem pensando que Havaí ele fala. Isto aqui são palavras dele, né? Não me lembro qual o texto que ele cita, que ele sempre vai fazer uma referência ao Havaí. E ele fala na década de 30, quando ele era moleque, essas fotos, né, do mesmo local mostram o bairro da Ponta da Praia, que é onde tem o estuário, chegam os navios, as embarcações pela praia, e então tem o canal, ingressam no porto, né? Então, essa Santos, da década de 40, era praticamente despovoada, não era simplesmente chácaras de muitos japoneses, né, que plantavam hortaliças, e agora uma visão mais recente, com os edifícios de praticamente 30 metros de altura, né? No entanto, ele falava do Havaí, que ele acabou visitando muito tempo depois, e da relação com Santos na década de 40. Ele falou, quando ele recebeu um título aqui na prefeitura da cidade, estou falando de Santos, por isso eu disse aqui, ele fala de assim, cheguei no Havaí e encontrei Santos na década de 30. Bom, as fotos do Havaí na época que ele visitou são meio parecidas com as recentes de Santos, mas sabe-se lá o que o olhar seletivo dele acabou capturando, não é? Bom, vamos ver se aparecem aqui as coisas todas que eu tinha carregado. Em todo caso, enquanto eles não chegam... Então, ele fala do que ele encontrou lá no Havaí. Essa foto é do Havaí de Honolulu. Então, ele levanta elementos sobre o hotel de luxo, no qual ele faz relação ao Parque Balneário Hotel, que foi um prédio bastante conhecido, demolido no começo da década de 70, e ele se vai encontrar em Waikiki. Então, o que ele foi buscar? Todos os lugares comuns, as guitarras havaianas, o ukulele, as danças de hula-hula, por mulheres ele não falou, mas seminuas, né? E aí ele vai buscar o quê? Lenny McIntyre and the Hawaiians tocando Sweet Leilani na Rádio Clube de Santos. Então, temos aqui uma mistura de elementos que envolvem memória pessoal com informações musicológicas e radiofônicas com a vida dele, né? Bom, e coisa está um pouquinho lenta, isso eu já tinha carregado. Vamos lá. Sim. Mas, por outro lado, ele vem com um argumento bastante interessante. Esse Santos, Muitas Cidades numa Só, está no primeiro livro dele, que foi a tese de doutoramento. São as últimas páginas em que ele faz uma espécie de uma síntese, tem uma palavra para isso, catártica, né? E vai fazendo várias comparações. Então, ele vai encontrar elementos dessa música que a gente vai ver mais adiante, que não é exatamente havaiana, mas que era da música de cinema composta para filmes ambientados na Oceania, né? E aos poucos ele também vai dizer que essa música é uma criação dele, o Havaí da cabeça dele, não o Havaí de verdade, nem o Havaí de Hollywood.
Bom, e aí então nós caímos num ponto teórico que é bastante interessante, que na próxima semana eu espero abordar melhor para não romper muito com o meu limite de tempo. Imagem e imaginário. Então, a ideia de imagem, o conceito de imagem, está muito preso àquilo que os olhos veem, mas, na verdade, imagem é qualquer representação mental. Né? Nós temos... Alguém está com o microfone ligado? Eu não sei quem poderia desligar, por favor, para não borrar a gravação aqui. Então, isto o Norval Baitello afirma, nem vou ler aqui, acho que vocês estão podendo ver, né? E aí também o imaginário é algo que resulta do trabalho mental dessas imagens, que obviamente está fundamentado no corpo como um todo, né? Então, uma imagem de alguma coisa que se tenha degustado, cheirado, ouvido, ela é transportado para o corpo da pessoa que, no caso, desenvolve. E esses imaginários, como já estudaram vários teóricos, eles são coletivos, não é? Então, claro que essas imagens, se elas são sensoriais, se elas são corporais, elas vão ficar registradas de uma maneira que se conecta diretamente à emoção. Por aqui não falarei mais, infelizmente, é complexo. Verei mais daqui a uns dias no Gilberto Mendes e seu rizoma. Vamos lá, se eu consigo. Está muito lento. Bom, e aqui também vem um outro conceito que eu também vou passar muito por cima, que é o de semiosfera, né, que foi elaborado pelos pesquisadores da escola de Tartu, na Estônia, bem próximo onde está tendo conflito lá, vamos ver se Tartu escapa, né? Então, o que isto envolve? Infelizmente, eu não posso colocar o que subjaz esse conceito, mas sinalizo que pode ser estudado a partir dos próprios autores. Existem alguns textos traduzidos para o português, são poucos, existe para o espanhol, e tem uma pessoa aqui no Brasil, Irene Machado, na USP, que vem desenvolvendo muitos trabalhos, e este ano, inclusive, temos um congresso sobre o centenário do Lottmann, que igualmente faz anos agora no final do ano também. Bom, o que é importante se reter nesse momento? Que todo esse ambiente no qual o Gilberto compartilha, vive, resulta toda a sua obra, está envolvida nisso que denominamos semiosfera, né? Um universo de conteúdos, né? De informação transformado em conhecimento, né? E a semiosfera, perdão, ela tem dentre os seus elementos importantes constitutivos a memória, né? E a memória que compõe uma cultura. Nesses termos, a cultura ela é uma memória não hereditária da coletividade. E ela, como dizem os autores, é expressa num sistema de prescrições, proibições. Então, em resumo, o que a gente vai dizer que é uma cultura? É o que ela não é em comparação a outras, né? E isto, né, existe também, deixa eu pular aqui, porque o tempo é curto, nós vamos ver que nesse mecanismo existe uma tendência a absorver aquilo que não faz parte dela, né? Então, por exemplo, por que há tantos conflitos entre, vamos dizer, o comportamento das sociedades indígenas do Brasil e de nós que vivemos no meio da cidade? Existem certas regras que são diferentes, e nesse contraste, né, elas passam a ser observadas e absorvidas ou não, né? É uma tendência. Então, quando
a gente vai pensar que o Gilberto Mendes, ele vai, ao lidar com a sua obra sobre cultura, com todas as aspas direito, porque ele vai para visitar esse universo estereotipado, que é a não cultura, portanto, o Havaí, o exótico de fora, né? O nativo, e de repente vai transformar isso em cultura, né? É o caso dos nativos tocando guitarras havaianas e ukeleles e a coreografia do hula-hula. E aí, isto, então, se torna uma poética composicional extremamente densa, no qual o Fernando mostrou um pedacinho, por exemplo, do Ulisses em Copacabana, né, evocando essa Dorothy Lamour. Peço perdão por não ser assim um pouco mais detalhada, mas estou muito preocupada com o tempo. Bom, seguindo, vamos na slide. Senão vou ter que falar. De repente, ele chega e fala que música é abstração, né? Que ela é estruturas, algo que a gente já ouviu num famoso ensaio do Stravinsky, né? Mas ele fala assim, o que significam as estruturas? Que desejamos que elas signifiquem, mesmo porque todas as coisas que desejarmos que elas signifiquem, mesmo porque elas sejam. Nós podemos impor o seu significado, ou ela adquire um significado imposto pelo seu uso. Também podemos dar à música outro significado muito diferente daquele pretendido e imposto pelo seu autor. Exatamente o que ele faz, as duas coisas. Ele pega os elementos de chavões, né? Os elementos estereotipados, como aquele momento na Ulisses em Copacabana, perto dos 10 minutos, viram pura bossa nova, e aqueles poucos compassos ele reaproveitou em outras composições também. Isso é um elemento estereotipado, comum. Por outro lado, essa junção de Dorothy Lamour com James Joyce é algo imprevisto, improvável, e ele tece uma cadeia de significações de modo a que isso elabore um signo, né? Uma unidade significativa. Bom, e aí, novamente, aquela questão. Se a música não quer dizer nada, como ele acaba de dizer na outra página, nós somos tentados a atribuir sentido, atribuir semânticas, e algumas delas congeladas, né? Então, e elas estão relacionadas a essas experiências sensíveis, como o Neto acabou de dizer, né, em relação a Santos e a Santos do Gilberto, que ele viveu, e suas relações de emoção, né, e amizade, vínculos. A palavra vínculo é muito importante para a semiótica, né? Então, o que é que convém, então? Fazer o processo de destrinchar, de desvelar, de remontar o que compõe, os elementos que compõem a obra do Gilberto, considerando-se a pessoa do Gilberto, né? Enfim, está um pouco lento, isso aqui me atrapalha um pouco, mas vamos lá. Estamos no 12. Bom, e aí eu chamo nosso amigo Rodolfo Coelho de Souza, que também dará palestra daqui a uma semana, em que ele sintetiza da seguinte maneira, que o Gilberto Mendes faz uso recorrente da construção poética por parataxe, pois ocorre uma apropriação pelo compositor de referências estilísticas muito díspares entre si, que, entretanto, compõem um painel sonoro no qual é possível encontrar uma intrigante unidade de sentido, né? E, em outro momento, ele diz, do caráter fragmentário em vários momentos, mescla-se em camadas sobrepostas, coexistindo no tempo, como se diversas músicas soassem simultaneamente, cada uma delas com sua lógica própria, mas associadas num todo,
de caráter dançante, estilo bossa nova, que aparenta ter uma sintaxe direcional, que, entretanto, é desmentida pelas contradições internas da retórica turbulenta que se forma pelo acúmulo de superposições e justaposições concebidas pelo compositor. Que não foi possível mostrar, mas fica aqui a sugestão, né, de se visitar o Último Tango em Vila Paris, e, por exemplo, ele pratica essa semântica, né, de misturar a música sinfônica com o elemento do tango, o elemento rítmico, os acentos, etc., misturando coreografia, misturando ação cênica, né, que é a especialidade do Fernando, enfim. E aí, por exemplo, né, segue o exemplo do vento noroeste, apareceu alguma coisa borrada aqui, não sei porquê. Segue aqui o Antônio Eduardo Santos, falando em vento noroeste, que mescla fragmentos do estudo Opus 25, número 6, e Opus 10, número 1 de Chopin, além de referências a Schumann, Liszt, Debussy, e também nas harmonias de Holländer, do Barquinho de Menescal, né? Em um estudo, já mencionado pelo Neto, agora reaproveita o mesmo material de Ulisses em Copacabana com uma cadência havaiana à maneira hollywoodiana. Bom, e aí tem os acordes, que eu não sei se dá para ver direito, mas enfim. Continuando aqui, o que é essa Polinésia? E para quem estiver interessado, existe um artigo que eu escrevi na revista Galáxia, né, que, aliás, permitam-me colocar algo bastante pessoal, né? A última vez que eu vi o Gilberto pessoalmente foi uma semana antes da morte dele, no dia 22 de dezembro de 2015, né? E eu mostrei para ele, estou escrevendo um texto sobre Havaí, e ele me perguntou, aonde você vai apresentar? Num congresso em Cuba. Ele falou, vamos deixar você falar isso? Eu falei, vamos, porque eu sou a coordenadora da associação, e ele deu um sorriso, aquele sorriso peculiar que ele tinha aqui, salientando os caninos, e mostrou uma cara de satisfação, né? Bom, que Havaí é esse, né? Então, na verdade, ele resulta, como eu disse no início, da leitura desses romances de dos Mares do Sul, Somerset Maugham, estética musical vienense do final do século XIX, ou seja, Wagner que desaga na Neue Musik, né? E também na canção popular, que era dos musicais e tudo, que, por sua vez, segundo Gilberto mostra em vários escritos, é herdeira da música germânica. Ou seja, Holländer e suas músicas de cabaré teriam se infiltrado nessa música dos filmes, como O Furacão e outros assim, né? Agora, esse Havaí, portanto, é uma invenção do Gilberto. Ele ficar olhando os navios à beira-mar, na ponta da praia, chegando na Barra, imaginando o que teriam aqueles navios, na verdade, poderiam até estar vindo do Havaí, não sei, talvez mais raramente, mas não se trata de uma música havaiana estrito sensu, né? E por quê? Desculpem a lentidão aqui, eu estou com um problema de internet novamente. Bom, isso interrompe um pouco o meu pensamento, mas vamos lá. Eu preferiria terminar com uma citação da Lúcia Santaella que eu acho muito feliz, né? Ora, quando eu falo que eu sou semeticista, a gente está estudando os signos quer dizer, aquelas unidades que definem algum sentido semântico para algum grupo social ou individualmente, né?
eu não tive tempo de falar, mas para os estudiosos de Tartu, como o Yuri Lotman, eles chegam ao conceito de texto, que passa a ser alguma coisa. Ou seja, por exemplo, uma ópera é um texto, certamente falando, que envolve música, teatro, libreto, encenação, etc. Né? Então, o signo pode ser uma coisa unitária, como compósita de vários elementos, de várias linguagens. Então, vejo o que diz a Lúcia Santaella, e que eu acho que cabe muito bem ao Gilberto. O signo é uma espécie de coisa, mas em maior ou menor medida, sem escapatória possível, seja ele uma palavra ou uma imagem. O signo não pode ser a mesma coisa que ele designa. Fica sempre um resíduo, uma sobra, algo restante que o signo não pode recobrir, desde o nível de descolamento mais radical entre o signo e o referente, só unidos por a força de uma convenção, até o nível de uma relação de similitude no limiar da quase identidade entre o signo e o referente. Há sempre uma fissura que pode ser mais larga ou mais estreita, mas há sempre uma fissura, separação, desgarramento. É no descarnamento dessa fissura que se entranha o trabalho do poeta e do artista, né? Eu acho que é bem nisso. Por mais que as coisas estejam entrelaçadas, né, nesse contexto, aqui temos onde se pode estudar o Gilberto Mendes. Concluo, então, apenas deixando, se estou aqui permitir, a bibliografia eu vou pular, o meu contato e o convite para que vocês possam acompanhar os nossos eventos, e especialmente o número da revista dedicado ao Gilberto Mendes, será que vai aparecer? E estamos aqui, meu contato aqui, e ao grupo de pesquisa. Peço desculpas por ter sido mais extensa do que eu gostaria, não sei se alguém mais precisa falar alguma coisa, ou se eu posso encerrar a sessão aqui. Sim? Sim, Samuel, podemos encerrar?